Olá, pessoal! Então, dando início aqui à nossa primeira aula do nosso quarto módulo do preparatório de residência em psicologia. Então, hoje vamos iniciar com o assunto, né, atuação do psicólogo em contexto ambulatorial, que, por sinal, é o contexto onde eu estou inserida, né, onde eu atuo. E essa imagem, né, que bem aqui retrata, é a atuação desse profissional nesse contexto, né? Então, é uma sala individual, né, onde esse profissional geralmente atende os pacientes, focando o quê? Em sua atuação referente ao adoecimento que aquele paciente apresenta, né? E de que modo aquele adoecimento, né, que trouxe aquele paciente ao ambulatório, está causando sofrimento. Também, né, dependendo do foco do ambulatório, por exemplo, o ambulatório que eu atuo, também realiza atividades de reabilitação física, reabilitação de ordem cognitiva, neuropsicológica. Então, assim, a gente tem vários perfis de pacientes. Então, nesse contexto, como é que o psicólogo ele atua? Atua também de modo interdisciplinar, visto que também tem outras categorias profissionais. E, mais lá na frente, né, vamos entender como é a atuação desse profissional, de que modo esse assunto é cobrado na prova. Tudo isso você vai entender aqui nessa aula. Então, vamos lá, né, dar início? Bom, inicialmente é importante o quê? Introduzir. O ambulatório é um serviço o quê? De continuidade da assistência ao quê? À saúde dos pacientes pós-alta hospitalar. Geralmente, tá? Então, a literatura geralmente, ela caracteriza a atuação do psicólogo no contexto ambulatorial, na verdade, o perfil dos pacientes nesse contexto pós-alta hospitalar. No entanto, pode ser que o paciente também, né, que é usuário daquele serviço, ele não tenha uma história prévia de internação hospitalar. No entanto, pode ser que ele já tenha nascido, né, com alguma patologia que é necessário esse acompanhamento ambulatorial, tá? Então, assim, depende muito do perfil do ambulatório e da necessidade do paciente, mas na grande maioria, o ambulatório é um serviço, né, reservado, destinado para pacientes pós-alta hospitalar. E a maioria dos ambulatórios estão associados a uma instituição de hospital, né, de alta complexidade. Mas também existem ambulatórios que não têm nenhuma vinculação com a instituição hospitalar, né? Então, assim, é um contexto muito diversificado, tá? E depende de cada cenário, de cada demanda, mas o que é que a literatura traz e o que é que a prova cobra? Que é a atividade ambulatorial, geralmente é destinada a pacientes após alta hospitalar e geralmente está associado ao serviço de alta complexidade de um hospital, certo? Na maioria dos casos, os pacientes são encaminhados ao psicólogo por meio de encaminhamento médico ou em casos de atendimento de pacientes que se encontram internados nas enfermarias por meio de pedido de interconsulta. Então, perceba, né, que essa informação ela está atrelada ao quê? A um ambulatório que está associado a uma instituição hospitalar. No entanto, tá, é importante trazer essa informação também, porque vai que a prova ela te cobre também de uma outra ótica, né? Então, existe também ambulatórios que o psicólogo ele não precisa, né, desse encaminhamento médico, mas o paciente ele já chega, né, precisando dos serviços daquele profissional. Digamos que você é um psicólogo que realiza reabilitação neuropsicológica e é um paciente que tem essa demanda, né? Então, esse paciente foi encaminhado diretamente para você, já busca o psicólogo, né? Naquela instituição, devido a essa demanda que ele apresenta. Não necessariamente ele tem um check-in, ele tem ali, né, um encaminhamento, mas ele busca aquele serviço. Ou então, o paciente geralmente é identificado pela equipe, né, com essa demanda, e a equipe pode ser multiprofissional, fisioterapeuta, TO, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, enfim, os profissionais, né, que compõem esse serviço podem identificar no seu atendimento que o paciente tem uma demanda de ordem psicológica. E aí fala, né, chama a colega, e aí a colega faz o atendimento. Não necessariamente tem essa formalidade, né, de um encaminhamento médico, mas, na sua maioria, sim, principalmente quando o serviço ambulatorial está associado a uma instituição hospitalar, certo?
O psicólogo realiza o quê? Psicoterapia, avaliação psicológica e reabilitação neuropsicológica, bem como atendimentos em grupos e oficinas terapêuticas. Então, depende muito da demanda, certo? E da especialidade, né, de cada profissional. Então, por exemplo, na instituição onde eu atuo, eu estou mais direcionada aos pacientes neurológicos, né, visto que essa é a minha especialização. Então, o que é que eu faço? Geralmente, os pacientes que têm demanda neurológica são encaminhados para mim, onde eu faço a avaliação desse paciente, né, avalio a estrutura cognitiva desse paciente, as suas necessidades, o que ocasionou, né, aquele sintoma, então aquele possível déficit, e assim eu faço o quê? Essa investigação para após identificar o que é importante para esse paciente, né? Qual a necessidade dele e não o que eu estou observando. O paciente chega para mim, às vezes ele está apresentando, né, para mim enquanto profissional, uma necessidade de uma reabilitação na memória, né, de curto prazo. Mas ele chega para mim e fala, olha, o que me incomoda mais é a forma como as pessoas lidam comigo, né, diante dessa minha dificuldade, desse meu esquecimento, e isso está me incomodando mais. Como eu vou lidar com isso? Então, o objetivo da sessão vai gerar em torno disso, tá? E aí, posteriormente, caso o paciente, né, no decorrer dos atendimentos, perceba que, não, eu também quero trabalhar, né, a questão da reabilitação da minha memória, sim, assim é realizado o atendimento. Mas lembrando sempre o quê? O foco é o paciente e suas necessidades, certo? E é desse modo que acontece. Então, no ambulatório acontecem várias intervenções, né, de ordem psicológica. Atividade em grupo acontece, um suporte psicológico acontece, psicoterapia acontece, tá? Mas tudo em torno do paciente e seu adoecimento, certo? Outra questão importante, tá? Perceba que aqui está colocando o quê? Por meio de pedido de interconsulta, isso mesmo. Então, o psicólogo que ele está associado a um serviço ambulatorial que está ligado, vinculado a um serviço de alta complexidade de um hospital, esse profissional pode ser solicitado pela instituição a fazer uma interconsulta no ambiente hospitalar. Na falta, por exemplo, de um psicólogo assistencial, né? Ou então porque aquele profissional responde, né, à demanda que o paciente apresenta diante de sua especialidade, por exemplo. Então, sim, é possível, né, dentro do contexto hospitalar e, na verdade, dentro do contexto ambulatorial, o psicólogo ele sair desse cenário e lá na interconsulta, né, no ambiente hospitalar, e assim retornar também para o seu posto, certinho? E quais são as demandas que mais se apresentam dentro desse contexto? Vamos identificar? Bom, o serviço de psicologia ambulatorial ele varia de um hospital para o outro, porque cada ambulatório ele vai ter uma especificação. Então, por exemplo, o ambulatório onde eu atuo ele não é vinculado a uma instituição hospitalar, mas é um ambulatório que recebe pacientes pós-alta hospitalar, em sua maioria paciente pós-AVC, né? Entre outras demandas, tanto paciente adulto, pediátrico e pacientes idosos. Então, esse é o perfil ambulatorial. No entanto, o ambulatório onde eu atuo é focado em quê? Em reabilitação, tá? Da pessoa com deficiência. Seja essa deficiência de qual ordem se apresente, tá? Física, uma deficiência de ordem intelectual, né? Uma deficiência auditiva, uma deficiência motora, enfim, é um universo, né? Então, esse ambulatório ele é específico, referência nesses atendimentos. No entanto, pode ter um ambulatório específico ao atendimento do paciente com HIV/AIDS, né? Um ambulatório específico para pacientes com diabetes. Um ambulatório específico para pacientes com hipertensão, pacientes oncológicos, enfim. Então, assim, pode ter um ambulatório destinado a várias patologias, né? Com uma especialidade. Na verdade, com uma referência, né? É o termo mais adequado a usar. Por exemplo, existe um hospital que é referência em cirurgia cerebral. Um hospital que é referência em cirurgia cardiológica. O mesmo raciocínio se dá para o ambiente ambulatorial, certo? Bom, então, a gente já aprendeu o quê? Que a demanda ambulatorial varia de ambulatório para ambulatório. No entanto, existe uma prevalência, né? O que mais aparece na literatura. Então, o que mais aparece na literatura é o quê? O que a prova vai te cobrar, tá? Então, vamos lá.
Então, geralmente o ambulatório é colocado na literatura como serviço para pacientes pós-alta hospitalar. Pacientes encaminhados por outros serviços, funcionários do hospital, tá? Pode haver, né, uma área ambulatorial que é só para a saúde do trabalhador, e pessoas que procuram por livre e espontânea vontade o serviço ambulatorial. Então, vai lá marcar seus exames, vai lá buscar algum serviço de algum profissional. Então, essas são as demandas que mais se apresentam nesse contexto. Bom, cabe ao psicólogo, a partir dessa demanda ambulatorial que se apresenta, avaliar se há demanda por parte do paciente e possibilidade do mesmo se beneficiar do tipo de atendimento psicológico oferecido. Caso o psicólogo, na sua avaliação, identifique que ele não vai dar conta, né, daquela demanda que se apresenta ou que aquele contexto ali não é o mais qualificado, na verdade, né, para atender a demanda daquele profissional, ele pode também estar fazendo o quê? Um encaminhamento, certo? As principais demandas apontadas na literatura são, chegamos no ponto principal, transtorno de humor relacionado à depressão e ansiedade, anota aí porque cai, principalmente o que, a prova, na verdade, traz. A questão da adaptação do paciente pós-alta hospitalar. Por exemplo, pacientes com AVC, né? Então, o paciente está ali, está no contexto hospitalar, recebeu alta. E aí está vivenciando de forma prática as suas limitações. Então, geralmente, né, até mesmo a literatura aponta para uma prevalência de quê? De depressão nesses pacientes. Devido ao quê? Essa dificuldade de adaptação, de aceitação, né, e de como o social, o ambiente, né, se apresenta para ele frente àquela limitação que apresenta, que pode ser de ordem permanente, sim ou não, pode sim reabilitar. Depende, cada caso é um caso. Então, geralmente, esses pacientes apresentam o quê? Depressão, ansiedade, mas vinculada a essa questão da adaptação pós-alta hospitalar, certo? Às vezes, é a não aceitação de diagnóstico, né, de alguma doença difícil. Então, isso também chega nesse contexto ambulatorial. Anota aí, viu, que isso é importante. Transtorno relacionado ao estresse, como estado de estresse pós-traumático. Transtorno de ajustamento, ou seja, de aceitação, a questão do pós-alta hospitalar, né, diante da limitação ou daquele, por exemplo, diagnóstico, né, como isso vai impactar, né, nesse ajustamento social, nessa inserção social para esse paciente, né, nesse ajustamento, nesse autoajustamento, né, nesse sentido. Transtornos alimentares, transtorno fóbico ansioso e transtorno de personalidade. Então, percebam que são muitos, tá? Muitas demandas, mas as que mais se apresentam na literatura e que são cobradas em provas são essas principais demandas, tá? Então, toma nota, porque pode cair, né? Quais são as principais demandas que chegam ou que se apresenta para o contexto ambulatorial, por exemplo? E aí, pode estar listado, né? Transtorno de humor relacionado à depressão e ansiedade, e colocar outros que não apareceu aqui, né? E você olha, a literatura aponta mais para essas demandas, né? Então, eu vou por esse caminho aqui. Então, desse modo, né, você já vai tendo uma dimensão desse contexto ambulatorial e vai o quê? Se situando no momento da prova, certo? Atenção! Essas demandas podem ser cobradas em sua prova, isso mesmo, visto que são apontadas pela literatura que aborda sobre o tema. Então, toma nota. Então, se está na literatura, apontado na literatura, tem uma grande prevalência de citação, então a prova muito provavelmente vai fazer o quê? Se basear nesses achados, nessas publicações, para elaborar sua prova e te cobrar isso. Então, toma nota aí. Bora lá. As queixas mais referidas pelos pacientes em relação às suas demandas estão associadas ao impacto emocional diante do diagnóstico médico, a adaptação à situação de adoecimento, aos medos e às expectativas relacionadas ao tratamento médico e às dificuldades de relacionamento interpessoal. No que diz respeito às áreas de dificuldades, destacam-se vida familiar, importante, viu, gente, essa informação, relações afetivas e sociais e relacionamento amoroso e ou sexual. Então, assim, pega aí essa informação, principalmente amoroso e sexual, porque o paciente pós-alta hospitalar, né,
digamos que eu sempre vou trazer o paciente com AVC porque a gente puxa para aquilo que a gente mais sabe, né? E tem especialidade naquilo. Então, por exemplo, o paciente com AVC, ele apresenta muito essa demanda aqui, em termos de relacionamento amoroso, em termos de sexualidade, em termos de sexo mesmo, de relação sexual, tá? Como ele vai ficar, como o parceiro dele vai enxergar ele, será que ele vai conseguir, né? Então, tudo isso são demandas. E olha, isso aqui não é só com paciente com AVC, não, tá? Por exemplo, atualmente eu estou vivenciando um perfil que eu nunca trabalhei, que eu estou vivenciando no contexto ambulatorial, né? Que é o paciente com colostomia, que é uma bolsa, né? Geralmente são pacientes pós-ressecção de tumor ou então pós-tratamento, né? De câncer do intestino ou do reto, que para sobreviver, foi necessário colocar uma bolsa, né? E aquela bolsa faz o quê? Ela coleta as fezes daquele paciente. Só que muitas vezes você até conhece um paciente que utiliza, mas você não sabe, porque a bolsa ela fica escondidinha, né? Debaixo da roupa, e muitos deles também utilizam várias estratégias para esconder. Por exemplo, teve um relato de um paciente, né, que uma colega estava me contando, que ele pegou uma pochete, cortou a pochete por trás, e botou na bolsa. Então, a bolsa ficava atrás daquele furo. E ele saía sem camisa na rua, que ele gostava de ficar sem camisa. Então, são estratégias que esses pacientes desenvolvem. Só que nem todos os pacientes têm essa estratégia de enfrentamento. Muitos deprimem, muitos apresentam sintomas de depressão grave, certo? Isolamento social, falta de esperança, de perspectiva, certo? E isso impacta também na questão do relacionamento interpessoal, porque eles ficam com medo daquilo de algum modo vazar, então eles ficam com medo de se relacionar com as pessoas, de conversar com as pessoas, de estar em um ambiente sociável, porque acha que pode passar por algum constrangimento, então se isola. O que mais que esse paciente apresenta? Tem receio, vergonha de o seu parceiro, sua parceira, ou vice-versa, parceiro, parceira, parceira, não aceitar essa nova condição, tá? E como é que vai ficar a minha vida sexual, como vai ficar meu relacionamento amoroso. Então, a demanda que se apresenta muito, tá? E por isso que no contexto ambulatorial, porque percebe, esses pacientes, após o tratamento, né, do câncer, em sua maioria, ele vai para onde? Para o ambulatório. Primeiro para pegar a bolsa, né, de colostomia, que é onde ele recebe, e também para fazer o acompanhamento psicológico. E o que a literatura traz? Que essa demanda é gritante, tá? Sobre relacionamento amoroso e ou sexual. Então, anota, tá? Pega aí essas informações que são importantíssimas, certo? Toma nota. Sistematização da assistência. Então, assim, a gente já viu como é esse contexto ambulatorial, né? Que geralmente é um serviço que está relacionado a um hospital. É um serviço que recebe várias demandas, mas a gente já viu as que mais se apresentam, né? E são apontadas pela literatura. E como é que eita, aqui quase não sai. Como é que sistematiza a assistência? Agora foi do psicólogo nesse contexto, como esse profissional se organiza. Então, esse é o nosso objetivo, certo? Vamos lá. Primeiro, o profissional, quando ele está nesse contexto ambulatorial, ele trabalha muito em sua sala, né? Fazendo o quê? A sua avaliação com esse paciente que chega. Então, o paciente chegou para o profissional, o que é que ele vai fazer? Uma triagem desse paciente que foi encaminhado ao serviço, buscando toda a sua história, né? Desde o histórico de adoecimento, vida familiar desse paciente, a relação, né? Como é que eu posso falar? Desse contexto familiar, né? A relação interpessoal desse paciente, questões sociais, tudo que você puder extrair de informação, né? De informações que são importantes para o atendimento, é nesse momento aqui da triagem, tá? Porque a triagem também é importante para o quê? Para você identificar a demanda. Esse serviço que é ofertado aqui por esse ambulatório vai dar conta dessa demanda? Vai. De que modo eu posso ajudar o meu paciente? O que é que eu identifico aqui como necessidades?
O que é que ele me traz que é necessidade? Né? É possível fazer um trabalho com ele aqui dentro? Sim. Então, é nesse momento da triagem que o profissional ele consegue ter esse direcionamento, essa análise, que é extremamente importante. A anamnese, né, que na verdade a anamnese é essa investigação, né, mais profunda do paciente, sua história de vida, questão de adoecimento, como é que foi o adoecimento, todas as informações, né? A triagem é mais em relação à demanda que se apresenta, né, a necessidade do paciente, se aquele serviço vai dar conta, como o profissional vai se organizar diante daquela demanda que o paciente apresenta, e a anamnese são aquelas informações mesmo de coleta que são necessárias para o acompanhamento que vai ser realizado após essas duas avaliações. Em alguns ambulatórios, o paciente deve estar em acompanhamento em alguma especialidade médica. Perceba, em alguns ambulatórios, não todos, tá? Da instituição hospitalar que o ambulatório faz parte. Então, por exemplo, a prova pode colocar que no ambulatório é obrigatório o paciente estar em acompanhamento médico. Verdadeiro ou falso? Falso. Nem todos, né? O paciente, por exemplo, ele pode procurar o serviço ambulatorial por uma necessidade de uma reabilitação física com a fisioterapeuta ou fisioterapeuta, por uma necessidade de adaptação ou por uso de uma prótese. Então, ele vai procurar o quê? Uma TO, uma terapeuta ocupacional, né? Que vai confeccionar aquela prótese ou que vai encontrar meios e estratégias para aquele paciente se adaptar frente àquela limitação que ele apresenta. E como é que se dá assistência psicológica? Os atendimentos ambulatoriais, na grande maioria, são individuais e podem ser efetuados por psicólogos contratados, tá, do serviço, residentes e estagiários de psicologia que atendem sob supervisão dos contratados, dos supervisores, dos preceptores. Então, como é que se estrutura esse atendimento, essa assistência psicológica? Sessões semanais, né? É como se fosse, gente, um atendimento clínico, tá? O que difere é que no contexto ambulatorial, as demandas estão muito direcionadas à patologia, à consequência desse adoecimento, certo? Os impactos desse adoecimento pós-alta hospitalar. E na clínica, não. Clínica, você pode buscar, né, um atendimento clínico para fazer um acompanhamento mais de autoconhecimento, um acompanhamento pontual para o manejo de crises de ansiedade, né? Então, assim, são muitas demandas que se apresentam na clínica. No contexto ambulatorial, ele é mais direcionado. Então, por exemplo, um paciente que ele tem necessidade de uma reabilitação neuropsicológica e o ambulatório ele é especializado nisso. Então, esse paciente vai buscar esse serviço focando nessa reabilitação. Então, é muito nesse contexto da especialidade do ambulatório, da necessidade do paciente frente àquele adoecimento, que difere é isso em relação ao atendimento clínico, certo? Então, vamos lá. São sessões semanais, em sua maioria, com duração de aproximadamente 50 minutos, sendo que o número de sessões depende diretamente da resposta do paciente ao tratamento terapêutico, do plano terapêutico delineado pelo psicólogo responsável e do tipo de demanda apresentada. Perfeito. Você pode, por exemplo, identificar que o paciente pode vir de 15 em 15, né? Que é uma atividade mais de reabilitação, de estimulação, mas não, é um paciente que, de fato, precisa aí, né, de um acompanhamento psicológico, de um suporte, é um paciente que tem ali, né, um diagnóstico de uma doença muito difícil, muito delicada, é um paciente que está apresentando falta de ajustamento, né, pós-alta hospitalar, é um paciente que não está aceitando essa nova realidade imposta pelo adoecimento. Então, o que é que você vai fazer? Não, ser paciente aí tem que ser semanal, né? Então, assim, vai de cada caso, tá? Vai da avaliação do profissional e do plano terapêutico que ele desenha, que ele elabora para cada sujeito. Importante, no acompanhamento podem ser utilizadas diversas modalidades de intervenção psicológica para auxiliar na identificação da demanda emocional e do diagnóstico psicológico. A literatura aponta diversas escalas e testes que são utilizados no contexto ambulatorial, como tome nota, porque é importante. Prova ama fazer isso. Do nada, você está lá toda empolgada. Só questão ó, que você sabe como é a atuação do psicólogo no contexto ambulatorial. Ah, essa aqui é fácil. Aqui eu aprendi lá no preparatório, ticando tudo. Daqui a pouco, do nada, despenca. Qual o instrumento, qual a escala utilizada
no contexto ambulatorial para avaliar pacientes com quadro de ansiedade generalizada, paciente com quadro X. E aí você, tia, agora, e aí o seu concorrente, que estudou, que sabe da informação, ganha a questão e você perdeu por uma questão. Só que não, né? Por quê? Porque você está tendo informação aqui comigo. Então, toma nota aí, porque geralmente se cobra, tá? Essas escalas. Do nada, mas se cobra. Bom, escala de ansiedade de Beck, ela é muito utilizada, né? Acredito que a maioria, né, de vocês conhece, que é uma escala de autorrelato que avalia o quê? A intensidade do sintoma da ansiedade. Então, por exemplo, o paciente chegou no ambulatório e você já viu que é de ordem, que tem ali um componente ansioso, né? Importante. Então, deixa eu usar essa escala aqui de ansiedade de Beck, não esquece, tá? Mais conhecida também com a sigla BAI, né? BAI. Então, você aplica ali, dali você já tem uma informação, né? A partir daquele instrumento, mas, claro, é importante também a sua avaliação enquanto profissional, né? O que você identifica naquele momento, tá? Porque você vai avaliar o todo, né? Como o paciente está, o que aconteceu, o que ocasionou, né? Esse sintoma, enfim. Então, a escala é mais para dar um direcionamento, né? Ou, de fato, contribuir ali para aquilo que você já tinha pensado, certo? Então, é nesse contexto, mas a escala de ansiedade de Beck é muito utilizada em contexto ambulatorial e, por sinal, eu até a utilizo. Perceba que são duas escalas, né? Tem a escala de ansiedade de Beck, que é a BAI, escala de ansiedade, não esquece, BAI, a ansiedade, e a escala de depressão de Beck, que é a BDI, tá? D de depressão. Então, é uma escala também de autorrelato, que avalia o quadro depressivo do paciente, que, por sinal, também eu tenho essas duas escalas, né, e utilizo elas também na minha avaliação com o paciente. Então, são escalas que, de fato, né, são utilizadas nesse contexto ambulatorial por profissionais. Bom, a literatura ainda aponta para inventário de sintoma de estresse para adultos, o LIP, né, o ISSL, instrumento que avalia se o indivíduo possui sintomas de estresse, bem como o tipo de sintoma, se é de ordem somática ou se é de ordem psicológica, e a fase de estresse em que o paciente se encontra. Inventário de habilidades sociais, tá? O IHS, instrumento que avalia o repertório de habilidades sociais do indivíduo com base na frequência de sua resposta. Esse inventário de habilidades sociais é extremamente importante, principalmente para pacientes em contexto de colostomia, né, que vivencia, né, essas mudanças em seu estilo de vida, né, principalmente questão de alimentação, que é muito restrita. Tem pacientes, por exemplo, que aderem não ir mais à praia, né, porque não quer expor sua bolsa, é algo que não é possível tirar, né, enfim. Então, esse inventário de habilidades sociais é muito importante também para esses pacientes. Instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde, o BRIF, tá? Instrumento composto por 26 questões em escala do tipo Likert, subdivididas em 4 domínios: físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente. Então, grava aí. E qual é o objetivo do atendimento ambulatorial e dessas escalas? Auxiliar o paciente a compreender o processo psicológico pelo qual está passando, isso já foi dito desde o início, né? Sua relação com a doença física que o acomete e preparar-se emocionalmente para favorecer seu estabelecimento psicológico e físico após esse adoecimento, após essa alta hospitalar. Toma nota aí, porque é de extrema importância, né? Eu já estou vendo uma questão de prova. O objetivo do atendimento ambulatorial: auxiliar o paciente a compreender o processo psicológico pelo qual está passando, sua relação com a doença física e que o acomete, e preparar-se emocionalmente para favorecer seu restabelecimento psicológico e físico. Deu tempo de anotar, não foi? Vamos lá. E perceba que logo no início, lembra que teve a citação da interconsulta psicológica, porque sim, o profissional que está atuando em um ambulatório que é vinculado a uma instituição hospitalar, ele tem essa possibilidade de realizar essas interconsultas, certo? Então, vamos lá aprender um pouco mais sobre isso. Os psicólogos ambulatoriais, quando são solicitados para realizar interconsulta na unidade hospitalar, fundamentam-se na prática a partir do que aponta Bottega, 2006, que diz assim:
A interconsulta é um instrumento metodológico utilizado pelo profissional de saúde mental para compreender e aprimorar a assistência ao paciente no hospital geral. Então, fazendo uma adenda aqui, né? Bottega, ele traz mais esse conceito relacionado à atuação do profissional que atua em contexto de saúde mental. Mas é com base nessas informações, né, que são citadas aí na literatura, que o profissional, mesmo diante de um contexto hospitalar, ele vai fundamentar a sua atuação no que diz respeito à interconsulta psicológica. Então, voltando, né? É por meio do diagnóstico e do tratamento de problemas psicológicos, dificuldades interpessoais e de dilemas institucionais envolvendo o paciente, a família e a equipe de saúde, que o psicólogo ele vai o quê? Estruturar a sua atuação no que diz respeito aí à interconsulta psicológica. Então, com base aí no que foi dito, né, o que aponta aí Bottega, 2006, é que o psicólogo ele vai atuar sobre a interconsulta psicológica, certo? Vamos lá. Etapas da interconsulta. Então, como é que funciona o psicólogo que atua no contexto ambulatorial e é solicitado pelo ambiente hospitalar? Primeiro, qual é o motivo do pedido, né? Por que eu estou sendo solicitado? Expectativa da equipe em relação à atuação do psicólogo. Compreensão geral dos aspectos clínicos do paciente. Possível prognóstico e medidas de proteção e de segurança necessárias para o atendimento ao paciente. Essa aqui é a expectativa da equipe em relação à atuação do psicólogo. Lembra que o psicólogo é um profissional que muitas vezes ele é encarado como um estranho na instituição hospitalar. Por isso que é importante o quê? O diálogo com a equipe. Mostrar para a equipe, né, que a sua atuação ali é efetiva, tão quanto a de cada categoria profissional que ali se faz presente. E que mais do que isso, esse profissional também faz parte da equipe. Então, o psicólogo, ao chegar na unidade, porque perceba que ele está saindo de um contexto, que é ambulatorial, ele é de outro serviço, certo? E está dando suporte a uma outra instituição, vinculada, sim, mas muda o contexto, muda o cenário, certo? Principalmente o SET, que é diferente, o ambulatorial para o hospitalar. Então, esse profissional, geralmente ele não atua com essa equipe que ele foi solicitado para fazer interconsulta. Então, o que é que precisa? Dialogar, né? Por que essa necessidade desse pedido, né? O que a equipe já observou? Porque a equipe que está com aquele paciente a todo momento, né? O que a equipe, qual a necessidade da equipe, certo? Então, é nesse sentido que a literatura aponta para essa expectativa da equipe em relação à atuação do psicólogo, né? Porque, por exemplo, a equipe, como já foi apresentada aqui muitas vezes, pode, por exemplo, é um paciente que chora bastante, né? Principalmente agora nesse contexto de Covid, né? Que a gente, nesse atual momento, estamos vivenciando, o que é que acontece? O paciente, muitas vezes, está o quê? Sem acompanhante, tá? Então, é comum, né, uma resposta desse paciente de modo que a sentir saudade desse suporte, dessa família. Então, isso aqui eu estou botando um exemplo, certo? Pode ser que a solicitação da equipe seja para o psicólogo fazer o paciente parar de chorar. Acredite, muitas vezes esse profissional é solicitado para isso, tá? Então, é importante a gente saber a expectativa da equipe, porque a gente já vai antecipar que esse não é o nosso papel, né? Que a gente precisa identificar qual o motivo, né, que está levando o paciente a ter aquela reação, aquela resposta. E após o atendimento e avaliação, vamos dar um feedback a essa equipe também, vejo que essa equipe que atua e lida com o paciente é nesse sentido, certo? Bom, o psicólogo visa também compreender o paciente, né, em relação ao seu diagnóstico, o que é que ele está compreendendo, como está sendo aquilo para ele nessa interconsulta que ele realiza, como está o relacionamento com a equipe multidisciplinar e com os colegas de quarto, porque isso é importante, né? Porque digamos que o paciente ele já está em uma condição de fragilidade, de adoecimento, e ainda tem essa questão de conflitos, né, com alguém da equipe, alguém que ele não deseja ser atendido, alguém que de algum modo, né, ele não se sentiu confortável. Então, tudo isso impacta, né, nesse processo de internação e adoecimento no paciente. Às vezes é um colega de quarto que, por exemplo, está trocando o dia pela noite, né? Isso está causando no paciente também uma certa resposta frente a esse contexto, né, que tem aí esse componente ansiogênico, estressor.
apoio e suporte familiar e social, se esse paciente está tendo ou não. Histórico de tratamento psiquiátrico e psicológico, se há. Expectativa sobre o tratamento médico. Então, o psicólogo ele vai buscar, né, toda essa avaliação no momento da interconsulta. Expectativa e planejamento de vida, se o paciente tem. Adaptação ao ambiente hospitalar, como é que está sendo? Estratégia de enfrentamento emocional, qual o paciente apresenta? Repertório comportamental, qual o repertório o paciente apresenta? Entre outras demandas observadas. Então, o profissional ele já vai, né, tendo em mente que ele precisa, pelo menos, ou avaliar todas essas dimensões, ou contemplar a maioria delas, porque é importante. Primeiro, com o paciente que ele não acompanha, o paciente que ele foi solicitado para fazer uma interconsulta, então é ético, né, e principalmente respeitoso com o paciente, né, antes de você inferir algo para a equipe, você fazer essa investigação. Porque imagina, você não tem um repertório em relação ao paciente, você simplesmente escuta a equipe, tá? O paciente mostra para você alguma reação frente, enfim, a uma falta de suporte familiar, por exemplo, mas você não entende o contexto, o que é que está acontecendo, e já vai dar um feedback para a equipe precipitado, né? E aí isso impacta até mesmo na relação do paciente com a equipe ou com você, né? Caso tenha uma outra oportunidade de você atender aquele paciente de novo. Então, é ético com o paciente e com a sua atuação você buscar toda uma informação para antes inferir, né? E principalmente dar um feedback para a equipe. E principalmente o paciente, né? O que é que você vai fazer após esse atendimento? Importante. Para uma ampla compreensão acerca do caso, em algumas situações são realizadas entrevistas com um familiar ou com pessoas próximas do paciente. Os atendimentos psicológicos realizados visam auxiliar o paciente a elaborar recursos emocionais que favoreçam seu reestabelecimento psicológico e físico. A equipe multidisciplinar que está em contato com o paciente também recebe orientações, com a finalidade de favorecer o melhor manejo do caso e feedback da interconsulta solicitada. Perceba que, além de você fazer toda essa anamnese do paciente, o que é necessário ainda, em muitos casos, uma entrevista com o familiar, com acompanhante, na verdade, com alguma figura de cuidado, ou com alguma pessoa que é próxima desse paciente, para aí sim você inferir sobre algo, tá? Aí sim você vir a dar orientações para a equipe e feedback em relação ao seu atendimento. Perceba que postura ética, né, em relação à sua atuação, em relação ao paciente, em relação à equipe. Importante seguir esses passos, é importante também tomar nota, né? Isso vale também para a atuação e para a prova. E agora, para o ouvido não ficar muito longo, a gente vai voltar no próximo bloco, certo? Para falar da atuação interdisciplinar no contexto ambulatorial. Vejo vocês.